Aleluia. Vamos abrir as nossas Bíblias, por favor, no Evangelho de João. Evangelho de João, capítulo 1. Melhorou. Obrigado. Evangelho de João, capítulo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o 14. Evangelho de João, de 1 a 14. Aqueles que assim puderem, permanecendo de pé para a leitura da palavra de Deus, como um sinal da honra que ela tem entre nós, e também como uma atitude de atenção. Diz assim a palavra de Deus: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vinda ao mundo, ilumina a todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Amém e glória a Deus. Aleluia. Senhor amado, abençoa a pregação da Tua palavra, Pai. Que a Tua palavra, Senhor, encontre no nosso coração, Pai, um solo fértil, que a acolha como semente, ó Deus, semente que possa, ó Senhor amado, germinar e crescer, ó Pai, e dar muito fruto em nossas vidas. Então, Deus Santo, fala conosco nessa noite, Pai, para que a Tua voz se faça ouvir, ó Pai, em meio à pregação da palavra, ó Deus, de um modo até mais audível do que a voz do pregador, Pai. Marca-nos com a Tua palavra, Senhor, nós te pedimos, em o nome de Jesus. Amém e glória a Deus. Podemos sentar, irmãos. Sempre é importante nós revisarmos, não é, o sentido do Natal, porque essa celebração cristã foi sequestrada pelo comércio de tal modo que, não só pelo comércio, mas também por uma sociedade secularista que tenta apagar os elementos cristãos do Natal, deixando aí o falso elemento Papai Noel, não é? E toda essa comercialização envolvendo essa época, é a época áurea aí do comércio. Todo comerciante fica esperando ansiosamente o Natal para poder, digamos assim, vender, né? Mas uma vez que as pessoas estão aí, aqui no Brasil no caso especificamente, né? De posse do 13º, aqueles que assim o têm recebido também, não é? Então, obviamente, isso tornou uma festa de consumo e que tem sequestrado o verdadeiro sentido do Natal. O Natal, ele não é, obviamente, inicialmente nenhuma festa comercial, ele é a celebração da encarnação do Verbo, ou seja, do dia em que o Deus de todo o universo se fez homem e habitou entre nós. Do dia em que o Deus de todo o universo, aquele que estava na criação desde o princípio e sem o qual nada do que foi feito se fez, né? O dia em que este eterno habitou entre nós, né? Em carne humana, em corpo humano, como homem.
A palavra de Deus nos apresenta esse Jesus dentro do aspecto de um mistério, porque nós não concebemos uma coisa que seja inteiramente duas coisas distintas, porque entendemos que dois corpos não ocupam o mesmo lugar no espaço, enfim, coisas do gênero. Mas ali em Cristo estava um que era inteiramente homem e inteiramente Deus. E isso é um mistério, não era meio a meio, ele era todo homem e todo Deus. Todavia, nós o vimos como se pudesse ver qualquer outro. Estava entre nós em carne humana. Então é a encarnação do Verbo, o momento em que aquele que estava presente desde a criação se fez carne e habitou entre nós, passando por todas as etapas do ser humano, né? Desde a concepção até a maturação plena, até a idade plena adulta, né? E finalmente a morte, e morte terrível na cruz do Calvário em nosso favor. Então é importante nós lembrarmos disso. Os evangelhos narram isso para nós. Temos 4 evangelhos na Bíblia, os 3 primeiros são os conhecidos como sinóticos, porque eles têm uma narrativa muito aproximada, então eles são evangelhos irmãos. Sinóticos quer dizer irmãos, né? Tem uma ótica de irmãos, vamos dizer assim. Porque eles se parecem um com o outro, porque na verdade o primeiro que foi escrito, provavelmente Marcos, digamos assim, serviu de estrutura para os outros 2 que foram escritos depois, mantendo assim mais ou menos uma estrutura aproximada, alguns com um enfoque, outro com outro enfoque. Mas o evangelho de João é um evangelho diferente. Por ter sido talvez o último a ser escrito, João obviamente preferiu não narrar as coisas que os outros narraram, mas outras coisas mais. Não é que João viu um outro Jesus, mas é que ao deixar o seu evangelho, ele deixou-nos uma outra perspectiva de Jesus, já que havia 3 perspectivas já mais ou menos parecidas, né, e muito mais históricas no sentido da preocupação dos atos de Jesus e não tanto do ensinamento, vamos dizer assim, do Espírito, no sentido de quem era o coração, quem Jesus era intimamente. João já nos apresenta Jesus por esse aspecto. E ele também escrevendo no final do 1º século, já bem idoso, porque João quando andou com Jesus, ele era um adolescente. Ele era alguém aí na faixa entre os 14 e os 17 anos. Então ele era bem jovenzinho. E agora ele era o último dos discípulos vivos, o último dos apóstolos vivos. Dos discípulos não, mas dos apóstolos vivos. E ele escreve então o seu evangelho mostrando um outro aspecto de Jesus, que é o aspecto mais interior, mais interiorizado, mais do coração, das palavras internas que Jesus falava, mais em particular com os seus apóstolos. E então, ele também fazendo isso no final desse 1º século, ele estava vivendo uma época, ao escrever esse evangelho, ao relatar esses acontecimentos do evangelho dele, em João, ele estava vivendo já numa época em que o influxo da cosmovisão, da maneira grega de ver o mundo, porque a maneira grega de ver o mundo permeava toda a sociedade daquela época, essa cosmovisão grega havia de tal modo influenciado que ele então usa um elemento dessa visão grega de mundo, vamos dizer assim, para explicar quem era Jesus. Os gregos achavam ou entendiam já há centenas de anos que havia um poder criador no universo. Eles não o enxergavam como pessoa, e eles chamavam isso de logos, e aqui nós vemos traduzido para verbo, mas o mais certo seria dizer a palavra, seria dizer a palavra, porque logos quer dizer palavra. E João então diz, olha, no princípio era o logos, ou seja, no princípio era esse poder criador, E ele então nomeia esse poder criador em Cristo Jesus e o personifica. Ele diz, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Então esse evangelho, ele começa logo fazendo uma afirmação muito clara, que Jesus é Deus, que Jesus estava presente na criação e, portanto, não havia sido criatura, não era criado, mas era também igualmente eterno como o Pai, como o Espírito Santo, compondo os 3 assim, uma trindade divina, um só Deus, 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo, um mistério. Também nós temos dificuldade em entender isso, mas
a palavra de Deus o apresenta dessa forma. E aqui então ele fala sobre essa encarnação do Verbo como sendo uma manifestação da glória de Deus visível entre nós. E lá mais adiante, lá no finalzinho, e é onde eu vou me deter um pouquinho mais, né? No versículo 14 ele diz assim: e o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, do Filho único do Pai. E aqui esse texto então, o João usa uma outra expressão que seria mais fácil para os cristãos e judeus da época entenderem. Porque quando ele fala que Jesus habitou, que o Verbo se fez carne e habitou, esse evangelho foi escrito originalmente no grego. Então ele usa uma outra palavra grega, que habitou não faz jus. A expressão portuguesa aqui, habitou, não faz jus. Ele diz uma palavra que quer dizer acampou, que é skeno, né? O Verbo acampou, tabernaculou entre nós, né? O Verbo se fez carne e acampou entre nós. O cristão de origem judaica e o judeu da época entenderia muito bem esse contexto de acampar, porque eles tinham uma festa anual chamada a Festa dos Tabernáculos, em que eles saíam das suas casas e moravam durante alguns dias em cabanas, em barracas, vamos dizer assim, acampados, para lembrarem o tempo em que o povo peregrinou 40 anos no deserto, sem ter uma moradia fixa, mas viviam em barracas, desde que fugiram do Egito, até finalmente a conquista da terra de Canaã, 40 anos. E para eles não se esquecerem, eles anualmente celebravam essa festa e acampavam. Então quando ele diz aqui, o Verbo acampou, todos eles se lembraram do que significava aquela festa e da transitoriedade daquele momento em que o povo deles, a nação deles, teve toda ela que viver em barracas, não tendo cidades, não tendo um país, não tendo uma estrutura urbana, não tendo nada, apenas vivendo em barracas. Então, quando ele fala disso, eles entendiam muito bem o que era viver em barraca, porque eles experimentavam. Quem é que já acampou, já dormiu uma noite numa barraca? Olha só, ainda tem gente que faz isso, né? Eu fiz isso muito na minha infância, não, na minha juventude. Eu ia lá para Arraial do Cabo e montava barraca, e uma coisa eu aprendi sobre barraca, que todo dia e toda hora você tem que conferir ela de novo, porque ela não tem um fundamento firme, são estacazinhas que a gente finca, estica cordames, né? Estica cordas e segura. Muitas vezes acordava no meio da noite porque bateu um vento mais forte e a metade da barraca, você ficava que nem dentro de um saco no chão, tinha que sair correndo para pegar a lona, né? Porque senão você ficava assim. Quando vinha um vento frio, quantas vezes eu acordei no meio da noite batendo o queixo, porque o vento frio entrava, né? E aí quando não tinha vento também era um calor medonho, porque o ar não trocava. Enfim, a barraca era uma coisa que precisava de ajustes continuamente, né? E assim é que quando ele diz aqui para nós que o Verbo acampou, né? Ele está falando que Jesus fez uma morada temporária entre os homens. E esse foi o fato. Durante 33 anos, o Senhor de todo o universo morou entre nós como homem, vivendo as mesmas experiências humanas, excetuando-se o pecado, vivendo as mesmas dificuldades, lutas e sofrimentos da vida humana, e precisando também ajustar-se dia a dia. Então, acampar significa uma condição transitória e significa uma condição também que requer de nós ajustes constantes. Jesus acampou entre nós, ele precisava se ajustar constantemente à realidade humana, nós precisamos nos ajustar constantemente, né? Ele habita conosco, ele acampou conosco, nós também precisamos então ajustar as nossas barracas, porque o Senhor não fez entre nós uma morada rígida, fixa de pedra, assim também a nossa vida espiritual com Jesus é como viver acampados, né? Nós precisamos todo dia fincar de novo as mesmas estacas, né? Para que esteja tudo firme em volta de nós. Quando nós falamos dessa condição cristã, nós estamos falando de quê? De todo dia nós temos que olhar a nossa estrutura, olhar
como estamos vivendo e verificar se tudo está realmente firme, né? Se tudo está de fato no lugar. Porque na vida cristã, aquele que não examina as suas bases todos os dias, corre o risco de ver a sua barraca virada na próxima tempestade, no próximo vento. Amém? Finca as tuas estacas na palavra do Senhor, finca firme na retidão do Evangelho, estabelece firmemente as tuas estacas e renova todo dia, porque as forças contrárias abalam muitas vezes as nossas estruturas, e se nós não revisarmos todos os dias, corremos o risco, né, de nos vermos apanhados na próxima ventania, né, numa situação vulnerável, no próximo momento difícil. Outra coisa sobre isso é a necessidade constante, e essa os judeus conheciam bem, de estarem atentos e prontos para irem numa direção diferente. Porque, ao que pese a palavra de Deus ser uma única e imutável, todavia o Senhor, Ele nos chama constantemente em direções, em mudanças de direções, e nós precisamos constantemente estar com o coração aberto para essas mudanças em nossas vidas. A vida cristã não é uma vida que você possa estabelecer com procedimentos e considerar que uma vez que você aprendeu todos os procedimentos, você só precisa repetir. A vida cristã é andar com Deus por onde Ele for, no caminho que Ele for. Andar com o Senhor está disposto a transformar, a sair do seu lugar onde você já se instalou confortavelmente para ir para outro lugar, outro ponto na sua própria existência. Era assim durante o período que eles estiveram no deserto. Eles tinham o acampamento deles, eles acampavam aonde estava, onde parava a coluna de fumaça durante o dia ou a coluna de fogo durante a noite. E eles não podiam montar estruturas rígidas, até o lugar de culto era uma tenda grande, eles faziam um cercado de tecidos e lá dentro montavam uma tenda. Aquele era o lugar de culto no deserto, um lugar que poderia ser e teria que ser mudado de uma hora para outra, porque um belo dia, quando eles acordassem, a coluna de fogo, a coluna de fumaça estaria indo adiante deles, eles teriam que levantar acampamento e seguir atrás. Viver com Cristo, meus irmãos, não pode nos transformar em religiosos. Gente que faz hoje o que fez anteriormente e continua fazendo as coisas lá de trás. Porque isso aí implica em tradicionalismo. E o tradicionalista é aquele, já falei, falo de novo, o tradicionalista é aquele que honra o que Deus fez no passado, desonrando o que Deus faz hoje. Ele não consegue ver que o Senhor, muitas vezes, imprime um outro ritmo e vai numa direção nova. Não na sua palavra, a sua palavra é a mesma, a sua palavra não muda, mas na direção nova para as nossas vidas. A vida com Cristo não é uma vida de repetir os atos que anteriormente deram certo. É uma vida de ouvir de novo a voz do Senhor e cada vez ouvi-la outra vez, de novo e procurar continuar escutando as instruções do Senhor. Porque não tem a ver com religião, tem a ver com relacionamento. Relacionamento. Se eu disser para minha esposa as mesmas coisas que eu sempre falei, ela já não vai me escutar mais. Mas quando nós nos relacionamos, o que nós fazemos? Nós estamos sempre procurando novas formas de expressar os valores da nossa união, os valores da nossa comunhão, os valores do nosso relacionamento. Eu não posso viver com o Deus de um ano atrás. Ele tem que ser o Deus do meu dia de hoje. Amém? E de repente ele se levanta e ele vai numa direção e eu tenho que estar pronto a ir com ele por onde ele for. Nessa dialética entre uma palavra que permanece, que é imutável, e por outro lado um Deus que nos propõe coisas novas, mesmo tendo como base a mesma palavra. E eu tenho que me relacionar com Ele dentro desse contexto, vivendo dessa forma. Outra coisa que é interessante nós vermos aqui, é que aqui diz a palavra de Deus, dizendo que nós vimos a sua glória, ou seja, Jesus deixou-se ver na sua glória, e é uma coisa boa para a gente pensar. Jesus operou vários milagres entre os seus apóstolos, entre os seus discípulos. Ele multiplicou pães,
naquela pesca milagrosa, né? Ele indicou o lado onde eles deviam jogar a rede, e eles lançaram a rede, e eles pegaram muitos peixes quando não tinham pescado nada o dia inteiro. Ele deu vista a cegos, ele fez paralíticos andarem, mas nenhum desses milagres fez as pessoas quererem que ele repetisse. Nenhum desses milagres produziu nos seus discípulos mais próximos o desejo de repetição, do tipo: Senhor, faz de novo, faz outra vez, Senhor. Criança que é muito assim, né? Faz de novo, aí você faz outra vez, ela faz de novo, você faz outra vez, né? E ela continua pedindo para fazer, excetuando-se aqui, né, duas coisas. Uma, na multiplicação dos pães, não os apóstolos, não os discípulos mais próximos, mas, digamos assim, aqueles que o acompanhavam de longe, começaram a querer segui-lo porque ele tinha arrumado para eles pão de graça. Então eles queriam andar e fazer de Jesus rei porque ele tinha dado pão de graça, e o que eles queriam era moleza, né? E escapar assim da ordem do Senhor, que diz que com o suor do teu rosto é que você come o pão de cada dia, não é isso? O apóstolo Paulo foi bem duro lá em Tessalonicenses, ele diz, na 2 Tessalonicenses, ele diz: olha, quem não quer trabalhar também não coma. Claramente, meus irmãos, a vida cristã não deve nos tornar de modo algum pessoas preguiçosas, pelo contrário, pessoas dispostas ao trabalho. E Jesus começou a ser seguido por gente que queria só comer pão de graça, obviamente, né? Pãozinho e peixinho de graça, quem não quer? Boca livre, né? Porque eles pensaram: agora esse é o rei bom, esse é o profeta bom, eu não preciso mais trabalhar, é só andar perto dele que eu vou comer todo dia de graça. Que trabalhar na roça que nada, que cabo de enxada o quê, que carrega pedra, ah, maluco, pão e peixe, uma conversinha no meu ouvido e pão e peixe no final. Isso não partiu daqueles que de fato amavam a Cristo, isso partiu de pessoas que não entenderam, né, quem ele era de fato, que o viram, mas não o conheceram de verdade. Mas uma única coisa nós vemos gente próxima de Jesus pedindo para repetir, querendo ver repetição. Foi no Monte da Transfiguração. Jesus chamou Pedro, Tiago e João, levou-os a um monte, e lá naquele monte ele se transfigurou e mostrou-se em toda a sua glória, de modo que nem parecia mais ele mesmo. A glória dele foi revelada a eles naquele momento, eles ficaram estupefatos com a sua glória. Apareceram do lado dele numa visão Moisés e Elias, os dois profetas mais reputados em Israel. Moisés porque tinha dado a lei para eles, Elias porque foi tomado vivo aos céus, e havia uma promessa, uma expectativa de que ele voltaria na manifestação do Messias. Quando o Messias viesse, viria Elias como precursor, porque ele não morreu, ele subiu vivo ao céu. E então apareceram do lado dele Moisés e Elias, testificando de que ali estava aquele, né, que era Senhor, tanto de Moisés e de Elias, e a sua glória foi tremenda, tão grande naquela hora, que Pedro disse: Senhor, quer que nós façamos aqui 3 tendas? O que Pedro estava querendo fazer? Um lugar que ele pudesse voltar e ter de novo aquela experiência, né? Ter de novo aquela experiência de ver a glória do Senhor manifesta diante dele. Ele não quis saber de pedir para Jesus ressuscitar mais um para ele ver, ele não quis saber de pão de graça todo dia, ele não quis saber de pedir a repetição de qualquer outro milagre, ele simplesmente se acomodou, se conformou com tudo, mas quando ele viu a glória, ele disse: eu quero essa experiência de novo, eu quero ter um lugar, eu quero poder voltar e ver tudo isso que eu vi hoje, porque a vida dele foi impactada com a glória do Senhor naquele dia. Meus irmãos, isso sim é que transforma as nossas vidas. Isso sim é que nos dá uma perspectiva real e profunda de quem Jesus é. Vê-lo na sua glória, ter diante de nós desvendada, revelada a sua glória, porque quando a sua glória se manifesta a nós, é que a nossa vida é transformada. É que a nossa vida é transformada. E o Pedro disse: Senhor, podemos montar aqui 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, outra para Elias.
E aí uma voz, a voz de Deus, ecoou do céu: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. A ele ouvi. Ou seja, Pedro, para de falar, escuta o que ele está dizendo. Pedro, cale-se! E desfruta da manifestação da glória dele revelada agora diante de você. Meus irmãos, o que fez Pedro querer voltar àquele lugar é a experiência que nos faz voltar a Cristo todas as vezes. É a experiência e a expectativa que todos nós nos nutrimos no nosso coração, de mais uma vez nos encontrarmos naqueles momentos que o Senhor pontua, com que o Senhor pontua a nossa vida aqui e acolá, em que parece que a gente tira o pé do chão e está um pouco a meio caminho do céu, em que o gozo do Senhor entra no nosso coração e o nosso coração se sente cheio da presença dEle. Esse é o desejo da alma daqueles que já experimentaram e já viram a glória do Senhor, nesse sentido, né, de serem tocados pelo Senhor na sua glória, de terem desvendada e revelada diante de si a glória do Deus vivo. Esse é o desejo do nosso coração. E o Natal, meus irmãos, assim como todas as vezes, ou todas essas celebrações que nós temos, deve nos remeter a essa experiência, a ser buscada a sua repetição em nossas vidas continuamente. Nós não podemos viver uma vida cristã sem nos depararmos com a intimidade, com a glória do Senhor, com essas experiências em que o Senhor nos sacode o coração e muda, talvez até mesmo, o sentido, a direção das nossas vidas. Quem já experimentou, quer voltar de novo. E quer provar outra e outra e outra e outra e outra vez. E isso nós não conseguimos se nós não aprendermos a nos calar diante dele e ouvir a sua voz. E buscarmos simplesmente ouvir a sua voz no silêncio do nosso coração, em adoração, em devoção, até que ele se manifeste e ele fale conosco mais uma vez. Eu sei que certamente a experiência de muitos irmãos aqui, mas o que eu busco todos os dias é experimentar mais uma vez da glória dele, para que o meu coração saia transformado da sua presença, para que naquele momento eu ouça a sua voz, para que naquele momento sublime de presença do Senhor, eu ouça o que Ele tem a dizer para os meus dias. Isso é maravilhoso, porque Ele fez um tabernáculo entre nós, Ele habitou entre nós, mas Jesus não está presente. Se nós olharmos teologicamente, o que nós temos é o Pai entronizado em grande glória, né? Nas alturas inatingíveis, na terra o Espírito Santo habitando conosco, né? E ao lado de Deus Pai, na sua glória, Cristo reinando para sempre. Porque Ele, depois de morrer e ressuscitar, Ele subiu ao céu, de onde Ele voltará, como nós vimos aí nas últimas semanas, sobre a segunda vinda de Cristo. Mas, nesse momento, o que é que nós temos aqui? Pois Jesus, no capítulo 14 do Evangelho de João, versículo 16, ele fala para nós que ele iria para o Pai. Deixe-me abrir aqui. Eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Quando ele falou isso, o Espírito Santo não tinha sido derramado sobre a igreja. Por isso ele disse, o Espírito habita convosco, ao lado. Né? E ele fala numa condição futura, ele diz, e estará em vós. Pois bem,
Jesus veio e montou uma habitação temporária conosco. Ele tabernaculou, acampou, mas o Espírito Santo, ele veio para morar conosco para sempre. Né? E ele é Deus, tanto quanto Jesus e o Pai o são, e ele está presente, habitando conosco, e ele é a porta pela qual nós podemos ver a glória do Senhor. Amém? Ele é aquele que manifesta a nós a glória do Senhor nos dias de hoje. Eu preciso buscar essa presença na minha vida. Eu preciso então, para tanto, eu preciso então usar tempo na presença de Deus, para que assim a glória do Senhor se manifeste e eu compreenda plenamente diante de quem estou. Pedro talvez não compreendesse até aquele momento, mas quando ele viu Cristo transfigurado, ele compreendeu que aquele com quem ele andava não era outro, senão o Eterno. Esse é aquele com quem nós andamos, meus irmãos, se nós temos crido em Jesus. E isso tem que mudar a nossa percepção. Isso tem que moldar o nosso comportamento. Isso tem que pautar os nossos dias. Isso tem que pautar os nossos dias. Eu não posso ser cristão só no final de semana. Eu não posso ser meramente membro da igreja. Eu tenho que ser membro do reino de Deus. E eu só vou me lembrar disso todas as vezes que eu chegar diante dele e eu experimentar a sua glória. Agora, como? Sem vida devocional. Como sem orar? Como sem submeter-se a ele? Como sem santificação? Sem a qual ninguém verá o Senhor, como diz a palavra de Deus. Como? Como? A nossa vida será mudada um pouco mais, ou até muito mais, todas as vezes que nós percebermos que Ele é aquele que estava desde o princípio, que Ele é o Eterno, que Ele é Deus e que a sua glória está acessível a nós. E um dia, isso que nós experimentamos de tempos em tempos, quem me dera, todo dia ser cheio de tal maneira, mas um dia, quando Ele voltar, nós estaremos perpetuamente na presença dEle, em grande gozo e alegria. Mas hoje, aqui e agora, é necessário nós buscarmos e nós nos consagrarmos para termos essa experiência. Amém? Porque aquele que vê a glória de Deus, ele nunca mais será o mesmo. Ele nunca mais estará do mesmo jeito que esteve antes. Ele terá a sua vida marcada pela presença do Senhor. Amém? Eu queria orar com vocês agora. Aqui João fala, vimos a sua glória como do unigênito do Pai. Se nós vimos a sua glória, então a nossa vida foi transformada, foi marcada. Porque, volto a dizer, a vida cristã não está apoiada na repetição de atos ou em religiosidade. Ela está apoiada em relacionamento, na revelação da glória do Senhor para as nossas vidas. Eu queria orar por você hoje, você que eventualmente tem andado distante, há muito tempo não tem experimentado daquilo que já experimentou em outras épocas, em outros dias. Daquele gozo, daquela alegria, daquele preenchimento do Espírito Santo na sua vida. Para você, eu queria deixar duas palavras. Perto está o Senhor daquele que o invoca. Perto está o Senhor. E buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração.
Que nesse Natal nós possamos buscar a Ele de todo o coração. Que nesse Natal nós busquemos menos as promoções e os presentes e as saudações bonitas, sociais, e busquemos mais daquele que realmente representa o verdadeiro espírito do Natal, o verdadeiro sentido do Natal. Que o Deus Todo-Poderoso se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, e que os que cremos vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E eu quero orar por você hoje, você que sente saudade dos dias em que você recebeu no seu coração essa certeza, essa presença, dos dias em que você experimentou de tal maneira que os seus olhos se encheram de lágrimas, não de tristeza, mas de gratidão e alegria. Dos dias em que o primeiro amor moldou o seu coração e você se alegrava de vir à casa do Senhor, como o salmista que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Dos dias que você vinha cheio de alegria, buscando e desejando ter mais um encontro, mais uma experiência com Cristo. Pois Ele não está distante, Ele está perto daqueles que o invocam. E esses dias não ficaram para trás, se nós não quisermos que fiquem, porque aquele que fez antes está vivo e hoje Ele quer fazer de novo, e sempre desejará tal coisa. Senhor amado, em nome de Jesus, muitas vezes, Senhor, nós nos distanciamos, ó Deus, da Tua vontade. Muitas vezes, ó Senhor amado, nós transformamos, ó Deus, a nossa experiência com Cristo em uma experiência religiosa e nos esquecemos dos ajustes contínuos que ela deve provocar em nossas vidas. Muitas vezes, Senhor amado, nós nos estabelecemos e julgamos que já temos tudo de Deus e nos julgamos habitando seguros, quando na verdade a Tua coluna de fogo ou de fumaça já foi, e tudo o que restou para nós foi o deserto ao nosso redor. Deus Santo, desperta-nos, ó Senhor amado, dá-nos, ó Senhor, uma visão de por onde devemos ir, ó Pai, e qual o caminho a seguir para nos encontrarmos de novo com a Tua nuvem, com a Tua coluna de fogo, com o arraial daqueles que Te glorificam e exaltam o Teu nome, ó Senhor amado, em grande gozo. Senhor amado, em nome de Jesus, esse ou essa, ó Senhor amado, que tem vivido no deserto, que tem vivido uma vida espiritual árida, uma vida espiritual carente dessa visão da Tua glória, dessa experiência renovadora e restauradora com Cristo, desse levantar as mãos e sentir-se apanhado no colo de Deus. Que hoje, ó Senhor amado, que hoje, ó Senhor, Tu venhas incendiar-lhe o coração e pôr sobre ele ou sobre ela, Pai, fome e sede de Ti, ó Pai, para que não ande, ó Senhor amado, confiante, ó Deus, nas experiências passadas, sentindo-se confirmado: eu sou de Cristo, agora é só viver a vida, se esquecendo que Tu és um Deus relacional. Senhor amado, põe fome e sede de Ti, Pai, neste homem, nessa mulher, ó Deus, para que, ó Deus amado, clamando por Ti, ó Pai, pela Tua presença, buscando a Ti, ó Senhor amado, na Tua palavra, e também, ó Senhor amado, em oração, no Teu Espírito, tenha um encontro real contigo, Pai, restaurador e renovador. Que a nossa vida espiritual, Pai, não seja meramente ir à igreja, mas seja andar contigo, Senhor. Seja, ó Senhor amado, andar contigo e ouvir a Tua voz, falar menos e ouvir mais, ouvir a Tua instrução, o Teu caminho, falar menos e ver melhor
a tua glória, Senhor. Quebranta-nos, ó Deus, e dá-nos, ó Senhor amado, a alegria de dia a dia vermos um pouco mais de Ti, ó Pai, vermos a Tua presença em nossas vidas, para que, ó Senhor amado, não nos consolemos, ó Deus, com emprego, salário ou amigos, mas o nosso Consolador seja o Espírito Santo, este que habita para sempre conosco em nós. Seja assim, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém.